Fala galera, mais um vídeo aqui no canal só para FC, falando aqui de Brasileirão, os jogos da 10ª rodada da competição, no caso, rodada que começou nesta última terça-feira, né? Tivemos o duelo entre Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal, onde a equipe do Cuiabá acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 com um gol de Wendel na primeira etapa. Aí com o resultado, apesar da vitória ainda, o Cuiabá continua na zona do rebaixamento. E o Corinthians ainda na rodada continua na liderança, né? Só aguarda aí os resultados dos demais jogos para ver se vai fechar a rodada ou não ainda na liderança do campeonato. Aí no caso, ontem na quarta-feira, né, tivemos os demais jogos válidos pela 10ª rodada. No estádio Independência, né, tivemos o duelo entre América Mineiro e Ceará. E quem levou a melhor foi o Vozão, aí, com 2 gols do Speed Mendonça aí, aos 22 minutos da primeira etapa. E no início do segundo tempo, decretando o placar para o Vozão. O América criou algumas boas chances durante a partida, mas o Ceará acabou levando a melhor, vencendo por 2 a 0. E com o resultado, o América ainda continua na 8ª colocação com 14 pontos. E o Ceará é o 12º com 13 pontos. Nos demais duelos, né, tivemos o duelo entre Atlético Goianiense e Avaí, né, o The Dragon, conquistando a sua segunda vitória no campeonato. No caso, tivemos ali o gol ali, abrindo o placar, ali, uma bela jogada pelo lado direito, aí, cruzamento para Gabriel Baralhas de Leita, né, fazer um belo gol para o Atlético Goianiense, abrindo o placar no jogo. Ainda na primeira etapa, dando um belo chute fora, o Matheus Bissoli empatou para o Avaí. E na segunda etapa, nos acréscimos, o Wellington Rato fez o gol da vitória da equipe goiana. Com o resultado, o Atlético Goianiense continua na zona de rebaixamento, né, com 10 pontos na 18ª colocação. E o Avaí é o 16º com apenas 11 pontos. E nos demais duelos também tivemos a partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo, né, onde a equipe de Bragança, em uma cobrança de bola parada, a bola desviou ali sobre a Luan Cândido, abriu o placar para a equipe de Bragança, né? O Flamengo também criou algumas oportunidades. O Bragantino principalmente atacava muito nas bolas paradas. E depois ali a equipe de Bragança, após uma sequência de 100 jogos, alguns jogos sem vencer, conquistando mais uma vitória no campeonato. Aí com o resultado, o Red Bull Bragantino é o 11º colocado com 13 pontos e o Flamengo na 14ª colocação com apenas 12 pontos. E nos demais jogos também tivemos a partida entre Santos e Internacional na Vila Belmiro, onde a equipe da Vila saiu na frente ali com um gol de Lucas Braga, né? No caso, o gol ali confirmado após revisão no VAR, né? No caso, primeiramente ele tinha dado o impedimento, após revisão no VAR, o Santos abriu o placar. Poucos minutos depois ali, o Bruno Mendes empatou para a equipe colorada. No caso do jogo aí também vai ser alguns lances discutíveis, né? Principalmente um dos gols que foram anulados na primeira etapa, né? A questão do uso do VAR, né? Que é bastante polêmico, né? É difícil falar sobre isso. Mas terminou assim, Santos 1, Internacional também 1. No caso aí o Santos, com esse placar, está completando uma sequência de 5 jogos sem vencer. Com o resultado, o Internacional é o 5º colocado com 15 pontos e o Santos na 10ª colocação com 13 pontos. E fechando aqui os jogos da quarta-feira, né, tivemos aí o grande jogo da rodada, ou no caso podemos falar que até agora, né, o melhor jogo do campeonato, o duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, jogo onde o tricolor das Laranjeiras aí ganhou por 5 a 3 aqui. No caso, abriu o placar logo aos 18 minutos com John Arias. Depois, aos 29, Germán Cano fez o segundo gol da equipe das Laranjeiras. Depois, o Samuel. Depois, ali, o Hulk, né, diminuiu o placar para o Atlético Mineiro, uma falha da defesa do Fluminense. O Samuel Xavier também fez o terceiro gol. E ainda nos acréscimos, Jair diminuiu para o Atlético Mineiro. No começo da segunda etapa, o Eduardo Sacha empatou o jogo, né? O jogo ali no início do segundo tempo, 3 a 3. Poucos minutos depois, Germán Cano, ele mesmo ali, no momento certo, na hora certa, porque o atacante que sabe fazer gols com muita procedência, fez o 4º gol do jogo e fechando o placar, o Luiz Henrique fez o 5º da partida, terminando assim, Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. Aí no caso, com o resultado, o Fluminense subiu para a 7ª colocação com 14 pontos e o Galo ainda é o 4º colocado com 16 pontos. E outro duelo também que tivemos também na rodada, tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Juventude, jogo lá realizado no Alfredo Jaconi. E quem levou a melhor foi a equipe do Furacão. No caso ali, no primeiro tempo ali, o Jadson abriu o placar aos 38 minutos da primeira etapa. Nos acréscimos, o Pablo empatou o jogo. E na segunda etapa ali, Davi Terans e Vitor Bueno nos acréscimos fez o gol da vitória do Furacão. Caso o Atlético Paranaense, no momento, é o vice-líder do campeonato com 16 pontos, né, fica na frente do Palmeiras pelo número de vitórias, conquistando a sua 5ª vitória no campeonato e a primeira fora de casa. E o Juventude ali, continuando na penúltima colocação com 10 pontos.
E ainda nesta quinta-feira teremos mais alguns jogos que fecham a rodada. No caso teremos no Allianz Parque Palmeiras e Botafogo, no Couto Pereira Coritiba e São Paulo e na Arena Castelão Fortaleza e Goiás. São os jogos que fecham a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Se você está achando aí torcedor até então na competição, também o que você achar também do grande jogo da rodada, né? Fluminense e Atlético Mineiro, jogo de 8 gols aí, muito emocionante. É isso aí, vocês acompanham aqui todo o canal Só Poder FC. E obviamente eu vou aqui agradecer até agora os 48 inscritos no canal, então continue dando essa força aí, se inscrevendo, compartilhando nas suas redes sociais para poder o canal aumentar mais a sua relevância. É isso aí, valeu!